Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos novamente no meu canal do YouTube, Era do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, aliás, das mentiras do Apocalipse protestante. Tem o meu canal, o canal do Robson 2.0 e vários canais católicos também falando a respeito do Apocalipse, tá? E tem o nosso novo canal, Escatologia Preterista. Por favor, você que não é inscrito, se inscreva lá no nosso novo canal. A gente precisa de 1000 inscritos para começar a liberar algumas ferramentas. É muito importante isso para a relevância do canal aqui na plataforma do YouTube. E aqui também, além de falar do Apocalipse, a gente fala muito das aparições marianas, as reconhecidas e não reconhecidas pela igreja, as falsas, as verdadeiras. A gente tenta analisar todos os aspectos das aparições marianas. E hoje eu quero falar ainda a respeito do Papa Francisco, a respeito do bispo português, com aquela fala infeliz, ridícula, né? Falando que os jovens não precisam se converter a Cristo nem à Igreja Católica, sim para a ecologia. E eu não vi nenhum canal católico, aliás, eu não vi nenhum católico defendendo a fala desse bispo, tá? Aliás, eu não vi nenhum outro bispo defendendo a fala desse bispo, eu não vi nenhum padre defendendo isso exatamente. O que eu vi foram as críticas e até o meu canal, eu critiquei bastante. Ninguém vai passar pano para uma fala infeliz, e foi uma fala infeliz do bispo. Agora tem que entender exatamente como se deu isso, como foi a entrevista, tá? Se realmente esse é o pensamento do bispo, se ele sempre, tá? Ele pregou isso daí abertamente ou foi apenas uma fala infeliz, tem que entender todo o contexto. Não pode sair, mas tem aquele católico radical que já quer que o bispo seja excomungado, fique nu em praça pública e seja chicoteado. Tá? Não é assim que se dá uma excomunhão, é um processo, né? E o bispo, se ele cometeu um ato, né, repugnante e infeliz, ele tem o direito de se confessar, né, de se retratar e também voltar, né, para o mesmo estado que ele se encontrava anteriormente, se o estado que ele se encontrava anteriormente fosse exatamente o estado que requer, né, um verdadeiro bispo. O que acontece? Eu estava vendo hoje vários vídeos, até o vídeo do vidente mais conhecido aqui no país, criticando, descendo a lenha no Papa Francisco porque, né, promoveu o bispo português a cardeal. E criticando ele. Aqui eu não vou negar que todo mundo tem o direito de criticar a atitude do Papa Francisco. Eu mesmo já critiquei em várias oportunidades algumas atitudes do Papa Francisco, sempre com obediência e sempre com respeito, tá, gente? Ele é o Papa da Igreja Católica, acabou. Não tem como sair dessa, tá? Você não tem como escolher, eu não quero esse Papa. Não, é esse o Papa. Acabou. Mas o que acontece, gente? Então, eu vi o vídeo, né, o vidente mais conhecido aqui do Brasil, da aparição mais conhecida aqui, inclusive uma aparição que tem várias revelações que também, né, são criticáveis, tem vários aspectos ali nessas revelações aí contrárias à igreja, já coloquei aqui tudo no meu canal. E a crítica é como que promove a cardeal um bispo que falou dessa forma. Realmente eu não sei, eu também critico, eu também estou aqui criticando, eu não sei a questão da data, eu não sei como é o processo exatamente, né, de que se promove alguém de bispo para cardeal, não sei se é da noite para o dia. E eu não sei se essa promoção, se eu posso dizer assim, ou nomeação, se deu antes ou depois da fala do bispo também, eu não sei qual é o processo exatamente, precisa pesquisar mais sobre o assunto. E aí já vem a teoria da conspiração, que o Papa Francisco está montando um exército de cardeais, todos modernistas, com o mesmo pensamento dele, enfim, toda aquela baboseira de sempre. E que a igreja está passando por uma... como se diz? A igreja está passando por uma situação difícil, como nunca passou. A igreja já passou por situação mais difícil do que essa, tá, cidadão? Você que está criticando aí, não estou falando de uma pessoa específica, estou falando agora de todo mundo que está criticando, né? E está nessa, principalmente a ala sede vacantista. A ala sede vacantista está soltando rojões, né? Com o que está acontecendo.
Mas a igreja passou por situação muito pior do que essa, tá? E sempre se levantou. Eu não estou aqui falando que a igreja está perfeita, porque eu nunca esperei a igreja perfeita. Quem espera a igreja perfeita são os protestantes. A igreja católica é isso daí. A igreja católica vai ser perseguida, vai ter seus hereges, tem um papa que realmente, né, dá bons testemunhos, tem aquele papa que não dá tão bons testemunhos assim, e é assim aconteceu desde que a igreja nasceu lá no primeiro século. Qual que é o dever do católico? É excomungar o papa? É julgar o papa? Porque a ala sede vacantista já faz o julgamento. Já faz o julgamento. Esse aqui não é papa. Cara, você que é sede vacantista, está fazendo esse julgamento, você realmente sabe para onde você vai. Você não tem o direito de fazer este julgamento. Quem vai fazer esse julgamento é Jesus Cristo no juízo final. Tá bem claro isso aí, tá? Mas a ala sede vacantista já excomungou o Papa, já colocou ele no inferno. Essa é a realidade. De vez rezar pelo Papa, essa é a obrigação do católico, rezar por esse bispo para que ele se converta realmente para o catolicismo, se assim foi a vida toda dele. Eu não sei se foi apenas uma falha infeliz do bispo, talvez. De repente, eu posso aqui cometer uma gafe e dizer alguma coisa indevida, depois eu volto, me retrato, enfim. Tá, eu não sei, eu não posso analisar dessa forma. O bispo é um herege. Eu não posso analisar dessa forma. Agora eu posso criticar a fala dele. Do mesmo jeito que o Padre Reginaldo, por exemplo, eu critico várias coisas do Padre Reginaldo, porém eu sempre elogiei muito o Padre Reginaldo em outros aspectos. Olha que coisa. Mas tem várias situações aí que eu não estou concordando com o Padre Reginaldo. Né? E é assim a vida do católico. E aí vem a crítica. Olha, eu estou criticando, mas sempre com obediência. A questão é criticável? É criticável. Você tem o direito de criticar o Papa Francisco? Tem o direito. Só que ele é o Papa da igreja, fique sabendo disso. Tá? Ele vai ser Papa até ele pedir renúncia ou, né, ou ele morrer. Ele vai ser Papa. Essa é a realidade. Então, qual é o dever do católico? Rezar para que ele tome sempre a melhor atitude. Para que ele sempre tenha a melhor decisão. Esse é o dever do católico. Vamos criticar? Vamos criticar. Eu não achei que foi tão legal assim, não. Não achei que foi tão legal. Por outro lado, a gente sabe que o Espírito Santo comanda a igreja. E as portas do inferno não irão prevalecer sobre a igreja. E não existe história de duas igrejas, tá, gente? Essa é a história para boi dormir. É história que pessoas inventaram para satisfazer, né, o seu desejo pessoal, tá? E aí vem também aquela tal da revelação. Porque foi revelado e está se cumprindo. Aqui, ó, a minha aparição aqui está dizendo exatamente que um dia hereges irão estar à frente da igreja. Filho, isso já aconteceu. Você está atrasado há 2000 anos. Essa revelação, se realmente veio de Virgem Maria, essa Virgem Maria está atrasada há 2000 anos. Hereges estarão em um lugar de destaque na igreja? Isso já aconteceu, velho. Pô, entre os 12 apóstolos tinha um que era ladrão. Entre os 12 apóstolos, um era ladrão. Caminhava ao lado de Cristo. Então, cara, isso aí, realmente a revelação chegou atrasada, tá? Agora que hereges ocuparão lugares de destaque na igreja, isso não precisa de revelação. Precisa realmente a mãe de Deus descer do céu para revelar isso para o católico? Qualquer católico de verdade tem ciência de que a igreja tem hereges infiltrados. E esses hereges estão por aí. Qualquer católico, não precisa a mãe de Deus. A mãe de Deus, ela tem muito mais, realmente, ela tem muito mais, tá, a fazer do que vir do céu para revelar algo assim. Se ela ficar apenas intercedendo, que é a melhor intercessão que existe da mãe de Deus, o fruto é muito maior do que descer pro vidente e falar isso daí. Uma coisa que qualquer um sabe.
Essa é a realidade, tá bom? Mas sabe o que é, o que é importante em toda essa história? É mostrar a independência. A independência, por exemplo, do Cris Macabeus, do Robson, do Cláudio Campos, do Carlos Perim, do pessoal todo aí que faz parte do nosso grupo, né? O Siquetinon. A gente tem independência para criticar tanto o Papa Francisco como para criticar a CNBB. Nenhum canal acho que critica mais a CNBB do que o meu canal. Eu critico sempre a CNBB, por vários aspectos, principalmente quando se mete na política. Agora eu não vejo da outra parte, principalmente das aparições, das revelações, dessa parte aí, criticando, por exemplo, a CNBB. Por que será, né? E do mesmo modo que eu critico, por exemplo, Papa Francisco em receber, sim, presidentes que realmente não, cara, eu não posso nem falar aqui, né? Eu tenho que pensar no que eu vou falar. Alguns presidentes aí que não deram bons testemunhos, né, num passado muito recente e que não mostrou nenhum arrependimento do que fez, né? E continua cometendo os mesmos erros. Eu critico. Não, para meu ver, não é produtivo isso daí. Então, essa é a independência. Do mesmo modo que eu critico o Papa Francisco por receber tal pessoa, e olha, eu vou falar para você, a forma com que o tal presidente foi recebido, eu até estranhei, né? Mas beleza. Eu critico também a fala desse cardeal, agora cardeal, né? Que foi bispo e que vai estar na Jornada Mundial da Juventude. E o que eu tenho que fazer aqui é rezar para que ele tome as melhores atitudes, porque não tem o que fazer, ele vai estar lá. Ele que está organizando a Jornada Mundial da Juventude esse ano. Então eu tenho que rezar para que realmente tudo dê certo. Mas eu critico. Eu não vou nem falar sobre esse cardeal que foi nomeado para prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, porque eu não conheço, gente. E você que está criticando, você não conhece. O magistério do Facebook foi buscar algumas coisas do cara do passado para trazer aqui para dizer que não é uma boa escolha. Talvez não seja uma boa escolha, mas eu não conheço. Tudo que eu falar sobre ele aqui vai ser especulação. Mas se realmente ele cometeu alguns erros, eu critico também. Eu critico. Assim como eu critico o padre, o pároco aqui da paróquia do lado da minha casa. Eu critico, já mandei e-mail para a secretaria da paróquia, já parte diocese, já mandei e-mail. O cara prega marxismo cultural. Totalmente marxista. Ele anda na rua com o bonezinho de Che Guevara. Então, eu critico. Eu critico, porque eu não tenho. Cara, eu não dependo. Eu não dependo daquilo, entendeu? Eu não dependo. E eu também tenho aqui, sabe, a independência para criticar o Dom Zanoni. Olha que interessante, que eu não vejo da outra parte das aparições criticando as atitudes do Dom Zanoni. Por que não tem críticas ao Dom Zanoni? Sendo que as atitudes do Dom Zanoni são atitudes bem parecidas com a do Papa Francisco e também atitudes parecidas com o desse bispo lá de Portugal. Por que ali o Dom Zanoni é blindado, né? Por essa parte aqui, que são das aparições. Por quê? É isso que eu me pergunto. Vamos criticar. Eu tenho independência para criticar tanto o Papa Francisco, se ele tomou uma atitude que eu não concordei, como o bispo de Portugal, como o arcebispo aqui de Curitiba, o padre Reginaldo, o pároco aqui do lado da minha casa e o Dom Zanoni também. Vamos ver algumas atitudes aqui do Dom Zanoni, só para vocês terem uma ideia. Prestem atenção nisso daqui, ó. Os bispos que assinaram a carta contra o ex-presidente, isso foi em 2020, tá? E nessa carta aqui, falando exatamente sobre várias coisas contra o ex-presidente, uma delas é a perseguição às minorias. 142 bispos assinaram essa carta, entre eles quem estava lá? Quem estava lá? É só colocar aqui, gente, Dom Zanoni. Dom Zanoni e Demetino Castro.
assinaram a carta contra o ex-presidente. Ah, mas eu não concordo com o ex-presidente. Tá, mas isso aqui é uma questão ideológica, tá, gente? Essa carta foi uma carta totalmente ideológica, é só pesquisar aí, tá bom? Faz parte, até se eu não estou enganado, a questão dos gritos dos excluídos lá, enfim, é só pesquisar. Sabe o que está o que tá incluso nessa carta? As comunidades que estão ali? Dá uma pesquisada aí. Dom Zanoni. Dom Zanoni, em deixa eu até pegar aqui, 2022, 6 de setembro de 2022, falando sobre o avanço do comunismo no Brasil. Ele tuita e diz assim: é preciso combater essa mentira perversa que corre nesse país. Dá uma olhada no país hoje, Dom Zanoni. Dá uma olhada no país, o que está acontecendo com esse país hoje. E ele diz assim, tá? É preciso combater essa mentira perversa que corre nesse país, de que o Brasil está ameaçado pelo comunismo, de que ele vai acabar com a liberdade religiosa. Olha o que está acontecendo com esse país. Daqui a pouco vai ter padre sendo preso, tá? Aí diz assim: maquinações do fascismo. Aí já deu para perceber que Dom Zanoni é daquele que usa o termo fascista como vírgula para criticar quem não é comunista. Já deu para ver aqui, ó. Que coisa falaciosa! Enquanto isso, nos esquecemos da aguda crise socioambiental. Twitter do Dom Zanoni, gente. Dom Zanoni defendendo coisas parecidas com aquele bispo lá de Portugal. Aqui defendendo a crise ambiental, a Mãe Terra. Ela está defendendo o que? A Mãe Terra? A Mãe Terra? Tá? Então eu tenho liberdade para criticar também o Dom Zanoni. Agora a ala ali das aparições, o pessoal que defende, né, de modo incondicional as revelações, eu não vejo criticando o arcebispo de Feira de Santana. E ainda ele diz assim, olha, o Dom Zanoni, né? Ele é bispo referencial da pastoral afro-brasileira, do ecumenismo e do diálogo interreligioso, e ele escreveu apoiando um outro bispo, né, que estava falando sobre o comunismo no Brasil. Ele fala assim: isso mesmo, Dom Vicente, a atualização de mentira como meio de persuasão tem crescido nas redes sociais, atingindo fortemente nossas comunidades e movimento eclesiais. É gritante a manipulação, basta. Dom Zanoni é o bispo referencial da pastoral afro-brasileira, do ecumenismo e o diálogo interreligioso. Cadê a crítica? Cadê a crítica? Também a respeito disso aqui. Será que é porque Dom Zanoni é o bispo que tem, né, o primeiro impacto ali para condenar ou não uma revelação, uma aparição? Será que é por causa disso? Dom Zanoni também participando de um programa de televisão, tá? Eu não conheço, ele é parecido com aquele do Raul Gil, se eu não estou enganado, né? Fala aqui, ó. Dom Zanoni foi provocado a dar notas aos governos municipal, estadual e a Câmara de Vereadores. Passou meio desapercebido a boa entrevista do arcebispo metropolitano de Feira de Santana, Dom Zanoni Demetino Castro, ao programa dominical do decano radialista Silvério Silva, na rádio Sociedade News, no famoso quadro Para Quem Você Tira o Chapéu. Acho que é igual aquele do Raul Gil, esse programa. Diz assim: o religioso deu notas para o prefeito Golbert Filho, o governador Rui Costa, olha só, hein? E o presidente, o ex-presidente do país, tá? Não vou falar o nome aqui, senão cai o meu vídeo. Aí diz assim: em sua avaliação, Dom Zanoni
não conseguiu ou não quis omitir sua predileção política. Ao tirar o chapéu para o ex-presidente, tira o chapéu. Isso aqui foi, gente, isso aqui foi em 2021, 6 de 2021, em junho, tá? Então ele estava tirando o chapéu para o ex-presidente que hoje é presidente do país. Mais uma vez, no programa em 2021, tá? Ainda não tinha acontecido a eleição do ano passado. Ele tira o chapéu para o ex-presidente, que hoje é o atual presidente do país. E crucifica o presidente atual, que era o presidente que agora já não é mais, tá? Que está cassado. Aí diz assim, com uma sonora nota de 3,5. Também não tirou o chapéu para a Operação Lava Jato. Dom Zanoni, Demetino Castro, também não tirou o chapéu para a Operação Lava Jato, que colocou corruptos na cadeia, que depois todos foram soltos aí por causa de canetada, né? Colocou corruptos na cadeia. Fala assim, ó, desvirtuada de seu propósito segundo sua avaliação. Mas diante, Dom Zanoni foi provocado a dar nota aos governos municipais, ou municipal, estadual, e a Câmara de Vereadores. Ao governador Rui Costa deu nota 9. E a Gilbert Filho deu nota 8. Olha que interessante isso aqui, né? Agora eu pergunto, beleza, como eu falei, todo mundo tem o direito de criticar o Papa Francisco. Ninguém está falando que o cabra não tem o direito de criticar uma atitude do Papa Francisco como a atitude do bispo lá de Portugal. Eu só não sei por que aqui, nesse caso, Dom Zanoni nunca é criticado. Se as atitudes de Dom Zanoni são atitudes bem parecidas com as atitudes do bispo de Portugal e com as atitudes do Papa Francisco. É só isso que eu pergunto. Porque a ala que defende ali, né, são muitas pessoas, tá, gente? Tem muitos seguidores. Tanto a aparição aqui no país, no Brasil, né, como a aparição em Medjugorje, como a aparição, né, da Irlanda, lá, Bonilha, enfim, tem vários seguidores. Mas por que não se critica também aqui o bispo Dom Zanoni? Essa é a pergunta, tá? E para terminar aqui, Dom Zanoni ele também assina. Isso aqui foi em 2022, no mês 10 de 2022. Bispo lançam carta às vésperas do segundo turno. Então aqui já estamos na eleição de 2022, às vésperas do segundo turno. E Dom Zanoni, a ser bispo de Feira de Santana, endossa a carta do grupo de bispos. Vamos ler essa carta aqui. Cara, eu tô realmente querendo saber. Eu não li a carta ainda, tá, gente? Eu não li. Mas é uma carta orientando os católicos e falando sobre as eleições e sobre os dois candidatos. Todo mundo sabe, né? Era o atual presidente tentando a reeleição e o outro que ganhou, né? Que há pouco tempo aí, infelizmente, né, por algumas coisas sobrenaturais, ele estava na cadeia. Mas vamos lá. Irmãos e irmãs, somos bispos da Igreja Católica de várias regiões do Brasil, em profunda comunhão com o Papa Francisco e seu magistério, e em plena comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que, no exercício de sua missão evangelizadora, sempre se coloca na defesa dos pequeninos, da justiça e da paz. Lideramos a escrita de uma primeira carta ao povo de Deus, em junho de 2022, diante da gravidade do momento atual. Nos dirigimos novamente a vocês. O segundo turno das eleições presidenciais de 2022 nos coloca diante de um dramático desafio. Devemos escolher de maneira consciente e serena, pois não cabe neutralidade quando se trata de decidir sobre dois projetos de Brasil, um democrático e o outro autoritário. Preste atenção, para eles aqui tem dois projetos, um democrático e outro é autoritário. Quem será que é o autoritário aqui? Para eles, para Dom Zanoni.
continuar aqui, ó. Um comprometido com a defesa da vida. Quem será aqui que está comprometido na defesa da vida, segundo Dom Zanoni? A partir dos empobrecidos, outro comprometido com a economia que mata. Então, segundo ele, tinha um candidato, estava apenas preocupado com a economia que mata. A economia mata. O outro, sim, estava preocupado com a vida. Estava preocupado com os pobres, né? Esse aí ganhou. Segundo eles, esse que estava preocupado com a vida ganhou a eleição. Aí diz aqui, olha, né? Um que cuida da educação, saúde, trabalho, alimentação, cultura. Outro que menospreza as políticas públicas porque despreza os pobres. Os dois candidatos já governaram o país e deram resultados diferentes para o povo e para a natureza. Opa, para o povo e para a natureza. Socioambiental. O outro tweet lá está falando de coisa socioambiental, né? Aqui está falando da natureza, né? Os quais podemos analisar. Iluminados pela exigência social e políticas da nossa fé cristã e da doutrina social da Igreja Católica, precisamos falar de forma clara e direta sobre o que realmente está em jogo neste momento. Jesus nos mandou ser a luz do mundo. Somos testemunhas de que o atual governo, tá? O atual governo aqui é o do ex-presidente, não o do presidente atual, tá? Ainda não tinha acontecido a eleição, a segundo turno. Então vamos lá. Somos testemunha de que o atual governo, que busca a reeleição, virou as costas para a população mais carente, principalmente no tempo da pandemia. Apenas às vésperas da eleição, lançou um programa temporário de auxílio aos necessitados. Aqui tem uma fake news. Nunca na história do Brasil teve uma política de repasse de verba pública para os necessitados como no governo passado. Tá, todo mundo, várias pessoas que votaram no presidente atual receberam dinheirinho ano passado, né? Mas vamos lá. A 59ª Assembleia Geral da CNBB constatou os alarmantes descuidos com a terra. Olha, a terra vem em primeiro lugar aqui para eles. A violência latente, explícita e crescente, potencializada pela flexibilização da posse e porte de armas. Ou seja, né, para Dom Zanoni, ele é contra você ter o direito de ter uma arma em casa, tá, gente? Para se defender. Entre outros aspectos desses tempos estão o desemprego e a falta de acesso à educação de qualidade para todos. Acho que essas pessoas, eles não... Dom Zanoni aqui, no caso, também, ele tem problemas com números, né? Porque foi no governo passado que teve o menor número de desemprego. O menor número. Durante, com pandemia, com guerra, com tudo. Agora cresceu de novo. A fome é certamente a mais cruel e criminoso deles, pois a alimentação é um direito inalienável, né? Aí continua aqui a carta. O chefe de governo e seus apoiadores, principalmente políticos e religiosos, abusaram do nome de Deus para legitimar seus atos e ainda usam para fins eleitorais. O uso do nome de Deus em vão é um desrespeito ao segundo mandamento. O abuso da religião para fins eleitoreiros foi condenado em nota oficial da presidência da CNBB. Bom, a CNBB condenar alguma coisa, para mim nada é a mesma coisa, nesse caso aqui, tá? Para a qual a manipulação religiosa sempre desvirtua os valores do evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser debatidos e enfraquecidos em nosso país. Enquanto dizia Deus acima de tudo, o presidente, que é o ex-presidente, que agora está inelegível, né, ofendia as mulheres. Ofendia as mulheres. Debochava de pessoas que morriam asfixiadas. Isso aqui é fake news, gente. Dom Zanoni aqui assinando, né, uma carta contra o ex-presidente usando fake news. Todo mundo sabe que essa história de deboche de pessoas que estavam, né, passando por um momento difícil durante a pandemia, todo mundo sabe que foi recortado do vídeo. O que ele estava fazendo era uma coisa diferente. Ele estava mostrando que quando a pessoa estava naquele estado, né, era um estado que a pessoa não tinha nem como mais chegar no hospital
e conseguir se curar. Então, antes de estar daquele jeito, eu tinha que já ir para o hospital. Ele estava defendendo a vida aqui, aí recortaram aquilo lá, falando que era deboche. Então é fake news. Fake news. O Dom Zanoni, será que ele já se confessou disso aqui? Porque é fake news, né? Aí diz assim, além de não demonstrar compaixão alguma com as quase 700 mil vidas perdidas para, né, a pandemia, com as 33 milhões de pessoas famintas, 33 milhões de pessoas famintas em seu país. Lembramos que o Brasil havia saído do mapa da fome em 2014. 2014 o Brasil saiu do mapa da fome. Ele tá falando, mais uma fake news, gente. Mais uma fake news. Em 2016 teve impeachment. O Brasil nunca passou por uma situação tão difícil como de 2014 a 2016. Aí diz assim, ó, por acerto dos programas sociais dos governos anteriores. Então assim, você está vendo aqui que o Cabra é petista, apoiador do governo atual, que diz exatamente que tem que lutar contra a família. São palavras do presidente atual, tá? Tá aí gravado para todo mundo escutar. Ele diz, a gente tem que lutar contra o conservadorismo, contra a família, a gente tem que lutar contra. Né? E é o Cabra que já gastou mais de 12 milhões em viagens, né? Diz assim, na prática, esse apelo a Deus é mentiroso, pois não cumpre o que Jesus apresentou como o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, né? O discurso e as medidas que visam amar todas as pessoas e eliminar os seus opositores estão em contradição com o quinto mandamento que diz não matarás. Eu não me lembro do presidente, do ex-presidente ter mandado matar alguém. Está aqui escrito na carta que o Dom Zanoni apoiou aqui, ó. O discurso e as medidas que visam amar todas as pessoas e eliminar os opositores estão em contradição tanto com o quinto mandamento que diz não matarás, quanto com a doutrina social da igreja. Alguém se lembra do ex-presidente mandando matar um opositor? Ele não mandou nem prender ninguém. Hoje sim, então, a perseguição contra a oposição. Só, se você falar que é contra o governo, você vai preso. Aí diz aqui, ó, vivemos 4 anos sobre o reinado da mentira, do sigilo e das informações falsas e fake news. Eles colocaram uma fake news aqui. Notícias falsas, né? Bom, beleza, falando da fake news aqui, que fere o 8º mandamento, não levantará falsos testemunhos. Levantaram falso testemunho na carta aqui. Mas mostra também quem é o verdadeiro Senhor. Enfim, aí diz assim, a mensagem ao povo brasileiro, né, na 59ª Assembleia Geral da Assembleia, alertou-nos também de que nossa jovem democracia precisa ser protegida por meio de amplo pacto nacional. No entanto, o atual governo e os parlamentares que os apoiam ameaçam modificar a composição do Supremo Tribunal Federal para criar uma maioria de apoio aos seus atos. Será que foi o governo anterior que fez isso ou é o governo atual que fez? Mentira! O controle dos poderes legislativos e judiciários sempre foi o passo determinante para a implementação das ditaduras no mundo. Os cristãos têm capacidade para analisar qual dos dois projetos em disputa está mais próximo dos princípios humanistas e da ecologia integral. Mais uma vez, tudo que tem ecologia, mãe terra, alguma coisa, Dom Zanoni está assinando, hein, gente? Basta analisar com os dados e números e perguntar qual dos candidatos concorrentes valorizou mais a saúde, a educação e a superação da pobreza, da miséria e qual retirou verbas do SUS da educação e acabou com programas sociais. Quem cuidou da natureza? Mais uma vez, quem cuidou da natureza? Principalmente da Amazônia, que incentivou a queima das florestas, o tráfico ilegal de madeiras e garimpo das terras indígenas. Tá aqui, minha gente. Então, se nós temos hoje o presidente atual, foi com a grande colaboração de Dom Zanoni, que é o arcebispo, né, da Arquidiocese de Feira de Santana, ele que tem o poder, né, segundo, né, os próprios seguidores dessa aparição lá de Anguera,
ele é o que tem o poder para reconhecer ou não a aparição e a revelação. Agora eu pergunto, hein, gente? Agora eu pergunto. Aqui a crítica não é em torno exatamente da aparição. Estou analisando a aparição, vidente, assim, e a revelação. Estou analisando a situação. Se critica muito o Papa Francisco, se critica o Bispo de Portugal, né? Se critica várias atitudes do Papa Francisco, várias falas do Papa Francisco, mas não se critica Dom Zanoni. Dom Zanoni, por que será? Vai aqui, é uma pergunta sincera e pertinente, que eu tenho o direito de perguntar também. Eu não vejo ninguém, não estou nem falando exatamente do vidente, tá, gente? Estou falando tô falando das pessoas que seguem, né, a aparição de modo incondicional. Eu não vejo ninguém, eu vejo eles criticando o Papa, criticando, né, bispos, enfim, que estão ligados ao Papa Francisco, mas não vejo criticando Dom Zanoni, que é um dos responsáveis pelo governo atual. O governo atual que diz abertamente: eu sou contra a família, eu sou contra o conservadorismo. Isso aqui não é fake news, tá aí para todo mundo escutar. A gente tem que lutar com essa história da família, do conservadorismo. A gente tem que lutar contra isso. E o Dom Zanoni apoiou abertamente. Dá uma olhada no que está acontecendo no país hoje. Tudo com o apoio de Dom Zanoni. Cadê a crítica? Aí tá aqui, eu sou independente. Meu canal não depende de bispo, não depende do Vaticano, não depende de nada. Eu não dependo da aprovação. Tá? A única coisa que eu dependo é estar em conformidade com a doutrina da igreja. Se a igreja amanhã bater o martelo e falar assim, o preterismo é uma heresia, eu tiro meu canal do ar. Enquanto a igreja não falar nada, eu continuo divulgando a única interpretação possível do Apocalipse. Né? Enfim, essa é a pergunta que eu faço. Agora, mais uma vez, não estou passando pano para o Papa Francisco, muito menos para esse bispo. Se ele fala, o bispo, eu vi a fala repugnante, tá? É repudiável mesmo o que o bispo falou. E eu não vi nenhum católico defendendo, para falar a verdade. Não vi nenhum católico, eu só vi crítica, né? Só vi crítica. O Papa Francisco nomeou ele como cardeal. Eu falei, agora tem que ver exatamente como se deu isso, tá, gente? Não é assim, eu não creio que o cara falou isso num dia, o Papa Francisco foi lá e nomeou o cara como cardeal no outro. Eu não creio que foi assim. Acho que tem um processo para que isso aconteça. Mas, enfim, pode ter sido um erro, mas, como eu falei, gente, não precisa a mãe de Deus descer do céu para falar que hereges irão estar à frente de cargos importantes na igreja. Cara, não precisa. Mãe, pelo amor de Deus. Né? Eu não creio que seja a mãe de Deus, na verdade. Ali, mas a mãe de Deus estaria realmente muito melhor nesse momento intercedendo pelo povo. Tá? Intercedendo em oração pelo povo, tá bom? É isso aí, minha gente. Essa é a minha pergunta, tá? Por que não se critica a CNBB, não se critica Dom Zanoni, sendo que as atitudes de Dom Zanoni são atitudes bem parecidas com a do Bispo de Portugal e com as atitudes do Papa Francisco. Eu aqui já não. Eu já critico o Papa Francisco, sim, quando ele toma uma atitude errada, que eu não acho certa. Critico o Bispo lá de Portugal, critico o pároco aqui do lado da minha casa, critico o Padre Reginaldo Manzotti, que eu sei, cara, defendi muito o Padre Reginaldo Manzotti, hoje não defendo tanto, né? Assim, eu critico também o Dom Zanoni. Aí, interessante. E quem quiser me criticar também, tá aí, ó. Pode criticar, pode usar meus vídeos, pode fazer o que quiser. Essa é a realidade, tá bom, gente? Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez falando sobre Papa Francisco, falando sobre isso, sobre aquilo. Mas uma coisa pode ter certeza. A barca de Pedro nunca ficará sem o capitão. A barca de Pedro nunca ficará. O capitão pode não ser tão bom assim. O capitão pode não ser. Vai em Santa Catarina de Siena. Deixa de seguir a aparição. Deixa de seguir. A aparição que diz que existem duas igrejas não vem de Maria. A aparição que diz que a igreja vai caminhar sem Pedro não vem de Maria. Não vem de Maria.
Deixa de seguir a aparição se a Santa Catarina de Siena, que criticou o Papa. Santa Catarina de Siena foi buscar o Papa pelas orelhas na França. E mesmo assim, prestava sua obediência ao Papa. E ela dizia, né, Santa Catarina de Siena, mesmo que o Papa, é lógico que ela está falando isso de modo figurado, mas mesmo que o Papa fosse o demônio encarnado, eu jamais levantaria minha cabeça contra ele. E leia aquele texto que eu postei, acho que há 2 vídeos. Peraí, 2 vídeos anteriores a esse que eu postei ela falando sobre o Papa. O Papa pode ser bom ou mal, ele tem a chave de Pedro, a mesma autoridade de Pedro. Se ele cometer algum equívoco, você não tem o direito de fazer esse julgamento, é Deus quem vai julgar ele. Tá? Mas ele, como Papa, tem a mesma autoridade de Pedro, o Papa Francisco tem a mesma autoridade de Pedro, tá bom? Isso aí, minha gente. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.